Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na aula anterior, nós falamos sobre produtos notáveis e hoje nós vamos prosseguir a nossa aula falando de fatoração. Olha só, o que é fatoração? O que é fatorar? Fatorar é transformar uma soma ou diferença, observa, é transformar uma soma ou diferença em duas ou mais parcelas de um produto, né? De novo, fatorar é transformar uma soma ou diferença de duas ou mais parcelas num produto de dois ou mais fatores. Ou seja, é transformar uma soma ou diferença em um produto. Vocês vão entender isso no decorrer da nossa aula. Então, nós temos alguns casos de fatoração. O primeiro que nós vamos identificar aqui é fator comum, né? Fator comum. Eu posso até colocar fator comum em evidência. Em evidência. Então, nós vamos entender o que é esse fator comum em evidência. É o primeiro tipo de fatoração. Observe, olhe para cá. Olhe para isso aqui. Observe que aqui eu tenho A que multiplica X mais B que multiplica X. Observe, eu tenho uma soma, tá vendo? Eu tenho uma soma de duas parcelas. Eu pergunto para vocês, quem é o fator comum que tem nessa parcela e nessa outra parcela? Qual é o fator comum? O fator comum é X. Então, olha como vai ficar. Vou fazer assim, eu vou pegar o fator comum, colocar aqui, ó, X vezes A em parênteses. Sempre que vai falar do fator comum é isso. Vou colocar o fator comum vezes A em parênteses. Agora observe, ó. Esse X apaga esse, vai me sobrar o A. Esse X apaga esse, vai me sobrar o B. Como assim? É porque eu tenho esse termo aqui, eu tenho AX dividido por X. Eu vou dividir. Observe que A não tem como dividir por X, então eu vou colocar o A. Agora, quanto é X dividido para X? X dividido para X é 1. Então, nesse caso, não há necessidade de colocar. Mas, observe aqui, ó. B, tem como dividir para X? Tem não, porque é diferente. Vai ficar o B aqui, ó. Agora, observe. Quanto é X dividido para X? X dividido para X é 1. Não há necessidade de colocarmos. Certo? Então, ó, foi por isso que eu falei que esse X apaga esse. E esse X apaga esse. Vai sobrar quem? O A e o B. Observe uma coisa. Observe que se eu pegar e multiplicar X vezes A, vou achar AX. X vezes B, eu vou achar BX. Então, nesse caso aqui, se eu fizer a distributiva, vou voltar para o que nós tínhamos antes. Ou seja, eu transformei essa soma em um produto. É isso que nós estamos fazendo na fatoração. E nesse caso, por colocar fator comum em evidência. Olha só como é que ficaria nos exemplos. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3 mais 3x. Como é que eu ia resolver isso aqui? Primeiro, eu vou olhar para esse termo, certo? Chamar de termo aqui, e esse. Que é o fator comum que tem aqui e aqui? Fator comum. Vocês concordam que é o x. Agora eu tenho x e x ao quadrado. Qual que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar sempre aquele que tiver menor expoente. Então vai ser quem? Eu vou colocar o x. Tem mais alguém comum? Não. Então eu coloco um ponto de vezes, a parênteses. Agora eu vou dividir, ó. 2, tem como dividir para x? Tem não. O que é que eu faço com esse 2? Eu conservo 2. Agora quanto é x ao quadrado dividido para x? Pessoal, se tiver dúvida, façam isso, ó. X ao quadrado dividido para x. Nós já trabalhamos isso. Lembra? X ao quadrado dividido para x. Divisão de potência mesma base. Conserva-se a base. Subtrair os expoentes, ó. 2 menos 1 dá 1. Então, você vai colocar como não. Então, ó, x ao quadrado dividido para x dá simplesmente x. Agora, observe. Eu tenho aqui mais, certo? Mais. 3 dá para dividir para x? Dá não. Então, eu conservo 3. Agora, quanto é x dividido para x? 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Ou seja, x dividido para x dá 1. Não há necessidade de nós colocarmos, certo? Para você saber se está certo, só fazer o contrário. Ó.
multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Olha como dá certo. Ó. Quanto é x vezes 2x? Dá 2x ao quadrado. Mais, quanto é x vezes 3? 3x. Então aqui eu já fatorei esse meu exemplo. Olha aqui o segundo exemplo. Agora aqui eu quero mostrar algo interessante para vocês. Ó, observe para os números. Existe algum fator comum, ou seja, existe um divisor comum entre o 4 e o 2? Ou seja, existe um número que divide o 4 e o 2 ao mesmo tempo? Existe. Quem? O 2. Então, eu olhando para o número, então eu tenho que o fator comum é 2. Agora observe, se eu olhar para as letras, quem é o fator comum? Eu tenho x e x ao quadrado. Quem é que eu vou pegar? Aquele de menor expoente. Fica assim, ó. Então, quem é meu fator comum aqui? 2x. Vezes a parêntese. Aqui é a situação, nós vamos dividir, tá bom? Vamos dividir assim, ó, número por número e letra por letra. 4 dividido para 2 dá 2. X dividido para x dá 1. Não precisa colocar. Mais 2 dividido para 2 é 1. Não precisa colocar. Se eu quiser, eu vou colocar só para você entender. Ó. 2 dividido para 2 dá 1. Beleza? X ao quadrado dividido para x. X ao quadrado dividido para x dá x. Ficaria assim, tá bom? Esse 1, tanto faz aparecer aqui, como não. Então, temos aqui a nossa outra forma fatorada. Então, observe o último exemplo aqui. Ó. Eu tenho 20AB mais 4AC. Olhe para os números. 20 e 4. Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem, o 5, não é isso? Ó? O 20 divide 5. Aliás, o 20 divide por 5. O 4. Perdão, volta aqui um pouquinho. Tem o 20 e tem o 4. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? O 4, tá bom? Porque o 4 divide o 20 e divide o 4. Então, olha só. Olhando para os números, que é o fator comum? 4. Olha para as letras. Tem um A ao quadrado e tem um A. Eu vou colocar aqui o de menor expoente. Certo. O B só tem aqui, então não é comum. O C também só é aqui, não é comum. Então, ó, achei o meu fator comum. Quem é meu fator comum aqui? Ó? 4A. Agora vamos fazer a divisãozinha básica. 20 dividido para 4 dá 5. A ao quadrado dividido para A dá A. Esse B não tem quem dividiu, conserva o B. Correto? Mas, quanto é 4 dividido para 4? Dá 1. Não precisa colocar. A dividido para A é 1. Também não precisa colocar. C não tem quem dividir, eu coloco o C aqui. Certo? Então tá aqui, ó. Aqui é a nossa forma fatorada. Agora observe uma coisa. Se eu pegar e multiplicar de volta, fazer a distributiva, eu vou chegar aqui novamente. Vou fazer aqui um exemplo a mais, levando em consideração o fator comum em evidência. Ó. Olha só como é que pode cair para vocês. Nós vamos aqui para o nosso exemplo 4. Olha só como é que é o exemplo 4. Olha como é que pode cair para vocês. Ó. Sabendo que x é igual a 5 e y é igual a 2, qual o valor de x ao quadrado y à terceira menos x à terceira y ao quadrado. Olha só, turma. Pode aparecer assim para vocês um problemazinho desta maneira. Ó. Ele quer saber qual é o valor dessa expressão aqui. Ó. Ele nos diz que x é igual a 5, quase não sai, x é igual a 5, y é igual a 2. Eu posso simplesmente pegar e colocar direto aqui, substituir direto. Porém, vai dar um trabalhozinho maior. Como nós estamos trabalhando com fatoração, vamos usar a fatoração por fator comum. Como assim? Ó? Vou pegar aqui essa expressão, colocar aqui, x ao quadrado, y à terceira, menos x à terceira, y ao quadrado. Pronto. Agora, vamos fatorar isso aqui. Observe uma coisa. Quem é o fator comum nesse polinômio aqui? Quem é o fator comum? Observe, eu tenho x ao quadrado e tem x à terceira. Eu vou colocar quem? X ao quadrado. Vou colocar o de menor expoente. Eu tenho y à terceira e y ao quadrado. Vou colocar o y ao
quadrado. Pronto, o meu fator comum é x ao quadrado e y ao quadrado. Agora, vezes a parênteses. Vamos fazer aquela divisãozinha. Ó. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, cancela. Vai dar 1, né, no caso. Não precisa colocar. Y à terceira dividido por y ao quadrado dá y. Pronto. Vai menos. Aqui, ó. X à terceira dividido por x ao quadrado dá x. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1. Não há necessidade de colocar. Chegamos aqui nessa expressão. Agora, é só substituir, irmão. No lugar de x, colocar 5. No lugar de y, colocar 2. Olha como vai ficar. Vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado, certo? Vezes. Que aqui é um sinal de vezes. Quem é y? É 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Vezes. A parênteses, quem é y? É 2. Menos quem é x? 5. Eu só substituir, pessoal. Ó, no lugar de x, coloquei 5. No lugar de y, coloquei 2. Vamos resolver isso aqui. Ó. Quanto é 5 ao quadrado? É 25. Vezes. Quanto é 4 ao quadrado? Aliás, 2 ao quadrado. 4. Vezes. Turma, quanto é 2 menos 5? 2 menos 5 é menos 3, não é isso? Agora, é só multiplicarmos. Ó. 20 e 5 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes menos 3 dá menos 300. Pronto. Então, observe. Nós aplicamos aqui a fatoração, colocando o fator comum em evidência. Fizemos as devidas substituições e achamos como valor o menos 300, tá bom? Nós vamos chegar aqui no segundo tipo de fatoração. O primeiro foi colocar fator comum em evidência e agora esse é fator comum por agrupamento, né? Ou fatorar por agrupamento. Observe uma coisa, ó. Aqui de cara nós já íamos descartar o anterior, porque nós não temos nenhum fator comum aqui em todos os lugares, então não tinha como nós fazermos. Agora observe uma coisa interessante. Se nós observarmos esses dois primeiros termos aqui, ó. Observe esses dois aqui. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos o seguinte. Nesses dois aqui, dá para eu tirar fator comum, dá? Desse aqui, ó, quem é o fator comum? É x, ó. Vou colocar aqui, ó, x. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vezes, abrir parênteses, aí nós vamos, essa parte aqui nós vamos fatorar, colocando fator comum em evidência, tá bom? Então, ó, quanto é a dividido por x, não tem como fazer. Então, eu vou colocar esse a aqui, ó. X dividido por x dá 1. Não precisa colocar. Ou é mais. B dividido por x. B dividido por x. Não dá. Então, eu coloco o B aqui. Quanto é x dividido por x? X dividido por x dá 1. Não precisa colocar. Pronto. Fizemos aqui essa primeira parte. Certo? Agora, olha a segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte. Vou colocar aqui, ó, mais. Quem é o fator comum aqui? O meu fator comum aqui é o y. Vocês concordam comigo que é o y? Então, ó, vai ficar assim, ó, o fator comum é y. Aí, vezes a parênteses. Vamos agora, ó. A, dá para dividir para y? Dá não. Ou, se não dá, o que eu faço? Coloco o a aqui, ó. Certo? Ó, a não dá para dividir para y. Coloquei aqui. Quanto é y dividido para y? Dá 1. Não precisa colocar. Agora mais. O b dá para dividir para y? Dá não. Então, coloquei aqui. O y dá para dividir para y? Dá, que dá 1. Então, y dividido para y dá 1. Não precisa colocar. Agora, observe coisa interessante. Ó. Dentro desse parênteses ficou o quê? A mais b. E esse aqui ficou o quê? A mais b. Então, eu posso melhorar isso aqui. Ó. Eu posso melhorar. Observe que eu vou pegar essas duas letras que estão fora do parênteses e vou agrupar. Ó, quem está fora do parênteses? Ó, o x mais quem? Mais o y. Pronto. Agora vezes o quê? Quem está dentro do parênteses, que é a mais b. Pronto. Observe uma coisa. Ó. Observe que eu tinha aqui, ó, somas. Tá vendo? Ó? Aqui eu tinha somas. E eu transformei em quê? Em produto. Essa é a função da nossa fatoração. Agora observe aqui nesses dois exemplos.
O exemplo 1. Observe essa primeira parte aqui. Primeira parte, certo? E essa outra parte aqui, ó. Nessa primeira parte, olha para o 6 e olha para o 4. Existe algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Existe. Quem? O 2. Eu vou colocar aqui, ó. Agora observe, tem um x ao quadrado e tem um x. Quem que eu vou colocar? Vou colocar o de menor expoente. O a só tem aqui, não tem como colocar. Então, ó, vezes a parênteses. Aí vamos dividir, ó. Quanto é 6 dividido para 2? 6 dividido para 2 dá 3. Agora, x ao quadrado dividido para x. X ao quadrado dividido para x dá x. Não é isso? Agora, menos. Quanto é 4 dividido para 2? 4 dividido para 2 dá 2. A dividido para x não tem como, coloco o a. X dividido para x dá 1. Então não precisa colocar, certo? Não há necessidade de nós colocarmos. Agora observe uma coisa, ó. Menos. Aqui é um sinalzinho de mais, né? Quem é o fator comum aqui, pessoal? Quem é o fator comum aqui? Entre o 9 e o 6. Qual o número divide o 9 e o 6 ao mesmo tempo? O 3. Certo? Porque o 3 divide o 9 e o 3 divide o 6. Olhe para as letras. Quem é o fator comum? Observe que eu tenho o quê? O B. Aqui. O X só tenho aqui, então não tem como colocar. O A também não. Então, vamos dividir isso aqui, ó. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte, 9 dividido para 3. 9 dividido para 3 dá 3. B dividido para B dá 1, não precisa colocar, sobra quem? O X. Olha o jogo de sinal, ó. Mais com menos, dá menos. Agora 6 dividido para 3 dá 2. Agora observe, A não tem com quem dividir. Observe o A aqui. B dividido para B dá 1. Não precisa colocar. Observe. Esse dentro do parênteses tem que dar igual este dentro do parênteses. Então, quem está fora? Está fora o 2x menos 3b vezes 3x menos 2a. Certo? Então, fizemos aqui a nossa fatoração. Agora, por último, nós temos isso aqui. Um outro exemplo. O exemplo 2, que é o seguinte. Quem é o meu fator comum aqui? Quem é o meu fator comum? Observe. No caso do 10 e o 15. Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? O número que divide os dois ao mesmo tempo é quem? O 5. Concorda? O 5, o 10 dá para dividir para 5 e o 15 dá para dividir para 5. Agora, olha só. Eu vou pegar aqui, olha para a letra, tem A ao quadrado e tem A. Quem é o fator comum? O A. Então, nesse caso, quem é o meu fator comum? O meu fator comum é quem? É o 5A. Agora vamos dividir. Pergunta, quanto é 10 dividido para 5? Dá 2. A ao quadrado dividido para A. A ao quadrado dividido para A, dá A. Mais 15 dividido para 5. 15 dividido para 5 dá 3. A dividido para A dá 1. Não precisa colocar. Sobra o B. Agora, menos. Olha aqui, ó. Menos. Quem é o fator comum entre 4 e 6? Qual o número que divide os dois ao mesmo tempo? O número que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim. 4 dividido para 2 dá 2. O A não tem como dividir, eu conservo o A. Menos comendar mais. 6 dividido para 2, 3. Conserva o B. Observe, turma, que sempre dentro do parênteses
tem que dar igual, tá bom? Não pode dar diferente. Agora, como é que eu vou fazer? Ó? Quem está fora do parênteses eu coloco, ó, 5A menos 2. Beleza? Agora observe, 2A mais 3B. Pronto. Fizemos aqui o nosso segundo exemplo com fatoração por agrupamento. Eu vou fazer um terceiro exemplo utilizando ainda esse fator comum por agrupamento, tá bom? Essa é fatoração por agrupamento. O nosso terceiro exemplo envolvendo fatoração por agrupamento. Olha que interessante, ó. Sabendo que 2x mais 3y é igual a 4 e a menos 2b é igual a 3, o valor da expressão, olha a expressão que ele nos dá aqui, ó, será igual a quanto? Então, olha só, ele nos dá essa expressão e quer saber o seguinte, ele nos diz que esse valor aqui, ó, 2x mais 4y é igual a 4 e esse aqui é igual a 3. Ele quer saber o valor dessa expressão. Observe que eu tenho aqui 4 termos. Observe, não dá para nós fazermos aqui por fatoração ou por fator comum em evidência, melhor dizendo, mas dá para nós fazer por agrupamento, não dá? Eu vou colocar essa expressão aqui, ó, 2ax menos 4bx mais 3ay menos 6by. Pronto. Observe, vamos fazer essa fatoração utilizando fator comum em evidência, essa primeira parte, e a segunda parte também fator comum em evidência. Ou seja, vamos fazer por agrupamento, tá bom? Olha só, olhando para os números, eu tenho o número 2 e tenho o número 4. Pergunto, qual número divide os dois ao mesmo tempo? O próprio 2, não é isso? Agora, eu tenho o A só aqui, então não é fator comum. O X eu tenho aqui e aqui, então o X também é fator comum. Então, nessa primeira parte, quem é o fator comum? 2x vezes. Agora, 2 dividido para 2 dá 1, não precisa colocar. O A não tem quem dividir, eu conservo ele aqui, ó. X dividido para x dá 1. Não precisa colocar. Menos. Olha só. 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 dá 2. B não tem quem dividir. Eu coloco o B aqui, ó. X dividido para x dá 1. Não precisa colocar. Então, observe que eu já tenho algo interessante, ó. Observe que esse valor corresponde a esse valor. Então, vamos continuar. Mas agora eu pergunto para vocês, ó, nessa segunda parte, olha para os números, eu tenho 3 e o 6. Existe algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Sim, o próprio 3, não é isso? Então, o 3 divide o 6 e o 3 ao mesmo tempo. Agora, olha, eu tenho o A, mas não tenho aqui, então o A não é comum. Mas o Y eu tenho aqui e aqui, então o Y é fator comum. Agora, vezes, vamos fazer aquela divisão. 3 dividido para 3. Dá 1, não precisa colocar. O A não tem quem dividir, coloco o A aqui, ó. Y dividido por Y dá 1, não precisa colocar. Menos 6 dividido para 3 dá 2. Baixo o B. Y dividido para Y dá 1. Fecha isso aqui. Agora observe, sempre quando nós estivermos fazendo fatoração por agrupamento, sempre esse aqui tem que dar igual a esse. Sempre, 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 sempre. Agora, observe quem está fora do parênteses. O 2x e o mais 3y. Então, quem está fora do parênteses, eu faço isso. Ó, 2x mais 3y. Agora, vezes quem está dentro do parênteses, que é a menos 2b. Olha que coisa interessante. Percebam. Quem é isso aqui, ó? Ele nos deu aqui, ó, que 2x mais 4y é igual a... Ou 2x mais 3y é igual a 4. Então, isso aqui vale quanto? 4.
A menos 2B é igual a quanto? 3. Então isso aqui corresponde a 3. Olha como ficou fácil. No lugar dessa expressão, eu vou substituir por 4. Substituir por 4. Vezes. No lugar dessa expressão, eu vou substituir por 3. Pronto, acabou a conta. 4 vezes 3, 12. Então, o valor dessa expressão corresponde a quanto? Corresponde a 12. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa substituição que nós fizemos no final. Ele nos deu isso aqui, que nós colocamos em 4, e nos deu esse valor, que é 3, substituímos aqui e multiplicamos, e temos como resultado o 12. Chegamos aqui na nossa terceira forma de fatoração, que é diferença de 2 quadrados. Observe aqui, ó, diferença de 2 quadrados, de A ao quadrado e B ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Se eu pegar isso aqui e fatorando, eu vou chegar nessa expressãozinha aqui. Observe que isso aqui já é conhecido de vocês. Isso aqui é o que? Produto da soma pela diferença, lá dos produtos notáveis. Observe que é só um processo inverso, tá bom? Então, ó, como é que isso aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado refere-se à diferença de 2 quadrados, fatorando, como é que vai ficar? Vai ficar A mais B vezes A menos B, ou seja, uma vez mais e uma vez menos. Vamos ver aqui nos exemplos, ó. Primeira coisa, eu vou identificar quem é A. Nesse caso, turma, quem é A aqui, ó? X ao quadrado é A, correto? E quem é B é 16. Pronto. Primeira coisa eu fiz, identifiquei A e B. Agora observe uma coisa. Depois que eu identifiquei o valor de A e B, eu vou fazer assim, eu vou ver se eles têm raiz quadrada exata, tá bom? Então eu vou tirar raiz quadrada de A, que no caso é x ao quadrado. Turma, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Na realidade não é x, é módulo de x. Mas para nós aqui, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Ó. É só cortar esse 2 com esse 2. E aqui, ó, raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então observe que o A tem raiz exata e o B também tem raiz exata. Depois vamos achar uma raiz quadrada do 2, o que é que eu faço? Simples. Eu só coloco uma vez mais, ó, x mais 4, que é esse aqui, ó, vezes uma vez menos, que é x menos 4, que é esse aqui, ó, uma vez mais e uma vez menos. É só isso, muito simples. Agora, segundo exemplo aqui, ó. Primeira coisa, identificar quem é A. Turma, quem é A? A é 4x ao quadrado. A. Quem é B? B é 25. Pronto. Sei quem é A, sei quem é B. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver se tem a raiz quadrada exata. Então eu vou fazer isso. Vou tirar a raiz quadrada de A, ou seja, quem é A? 4x ao quadrado. Turma, qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, acabam de ver que é x. Então, raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Agora, e raiz quadrada de 25? Será que tem? Lógico, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho a raiz quadrada de A e tenho a raiz quadrada de B. Depois que eu achei esses dois números, o que eu faço? É só colocar uma vez mais, ó, 2x mais 5, que corresponde a isso aqui, ó, vezes uma vez menos 2x menos 5, que corresponde a isso aqui. Muito simples. E o nosso último exemplo, o terceiro exemplo. Eu tenho 4 e menos x ao quadrado. Quem é A? 4. Quem é B? X ao quadrado. Pergunta. O que eu faço agora? Eu vejo se tem raiz exata. Então, raiz quadrada de 4, nós sabemos. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Está aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado, também nós já conhecemos. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Simplesmente x. Depois que eu encontrei os dois valores, o valor de A e o valor de B, é só nós colocarmos uma vez mais, certo?
2 mais x vezes uma vez menos. Coloco uma vez mais e uma vez menos. E aqui está aplicado a terceira forma de fatoração, que é a diferença de 2 quadrados. Então nós chegamos aqui no nosso quarto tipo de fatoração, que é trinômio quadrado perfeito. Observe, ó, esse trinômio quadrado perfeito. Eu quero que vocês observem isso aqui, turma. Vocês lembram lá dos produtos notáveis? Eu tenho o quê? Quadrado da soma de dois termos. Quando eu resolvo isso aqui, vocês lembram que eu chegaria nisso aqui? Então, ó, isso que eu cheguei aqui é o que eu chamo trinômio quadrado perfeito. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver esse trinômio quadrado perfeito, olha como é que vai ser a minha fatoração. Vai ser a mais b elevado ao quadrado. Lembrando, quando todo mundo aqui vai ser mais, então aqui é mais. Agora, eu tenho outro caso, que aqui perto do 2a não é mais, e sim menos. Aí vocês lembram que eu vou resultar nisso aqui, ó. Ou seja, eu tenho quadrado da diferença de dois termos. Como assim, professor? Pessoal, é bem simples. Porque na realidade isso aqui é só o processo inverso. Eu tenho aqui o produto notável e vou chegar no trinômio quadrado perfeito. Se eu quiser fatorar isso aqui, eu vou chegar nessa expressão aqui. E se eu fatorar isso aqui, vou chegar nessa expressão. Olha como é fácil. Observe uma coisa. Eu tenho que observar, eu tenho três termos. Eu tenho que observar se é trinômio quadrado perfeito ou não. Como é que eu faço? Bem simples. Eu pego o último termo, o primeiro termo, desculpe, e o último termo. Eu pego o primeiro termo e o último termo. Eu vou tirar a raiz quadrada deles, ver se dá exata. Turma, raiz quadrada de x ao quadrado. Nós já fizemos várias vezes hoje, não foi? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? Dá x. Então eu sei que tem raiz exata. Tá aqui, ó, x. Pronto. E 16? Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto. Então o primeiro passo foi tirar a raiz quadrada do primeiro e tirar a raiz quadrada do segundo. E agora, terminou? Não. Nós temos que lembrar o seguinte, ó. Essa parte central aqui diz que 2 vezes A, né, ó, 2 vezes o valor de A vezes o valor de B. Então eu tenho que fazer essa contraprova aqui, ó. Tenho que fazer assim, ó. 2 vezes, quem é o valor de A? X. Vezes o valor de B, quem é o valor de B? 4. Será que 2 vezes x vezes 4 vai dar esse valor do meio? Se der, é um trinômio quadrado perfeito. Se não der, então não é. Observe. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Então, ó, nesse caso, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Lembrando, foi o que eu fiz. Tirei a raiz quadrada do primeiro, deu exato. Tirei a raiz quadrada do segundo, do último, deu exato. Depois que eu achei o valor de A e o valor de B, aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, observar o termo central, que é 2 vezes AB, ou seja, 2 vezes x, que é o valor de A, vezes B, que é o valor de 4, que é o valor 4. Multiplicando 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x. Então deu certinho. E agora, depois que eu comprovei que é um trinômio quadrado perfeito, agora é simples. Aqui não é A, aqui não é mais, aliás, aqui não é mais. Então como é que vai ficar aqui, ó? Como aqui é mais, vai ficar simplesmente A mais B ao quadrado. Ó. A mais B ao quadrado, que é esse aqui, ó. Quem é o valor de A? X. Quem é o valor de B? 4. Pronto. Resolvemos aqui o nosso primeiro exemplo. Só não entendi não, mas você vai entender agora no segundo exemplo. Observe, nosso segundo exemplo. Primeira coisa eu vou fazer o quê? Vou tirar a raiz quadrada do primeiro, que é para eu saber o valor de A, e vou tirar a raiz quadrada do último, para saber o valor de B. Vamos lá, direto. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Já fizemos aqui. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, ó, aqui é meu valor de A e aqui é meu valor de B. Pronto. O primeiro tem a raiz quadrada exata, que é x.
O último tem a raiz quadrada exata, que é 2. Então tem o A e B. Mas falta uma coisa. Saber se esse termo está correto. Como é que eu sei? Eu pego 2, sempre é 2? Sim, sempre é 2. Ó. Sempre é 2. Vezes, quem é o valor de A? X. Vezes quem é o valor de B? 2. Aí vamos multiplicar. Ó. Se der o valor do meio é porque não tem nome quadrado perfeito. Ó, 2 vezes 2, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Então, essa expressão aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, fica fácil. Observe os sinais. Todo mundo aqui é mais? Sim. Então, eu vou pegar valor de A mais o B. Quem é A? X. Mais o B. Quem é B? 2. E isso é levar ao quadrado. Se eu pegar e desenvolver esse produto notável aqui, ó, se eu desenvolver esse produto notável, vou chegar nesse trinômio quadrado perfeito. Turma, e o nosso último exemplo? Nós temos aqui o nosso último exemplo. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Vamos lá, vamos tirar. Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Vamos ver se dá exato. Qual a raiz quadrada de 4? É 2. Qual a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Então, aqui nós temos o primeiro valor, que nós sempre chamamos de A. Pronto. Vamos ver o último valor. Vê se tem raiz quadrada exata. 3b ao quadrado. Pergunto para vocês. Esse b, esse 3, tem raiz quadrada exata? Tem não. E nesse caso, como é que eu faço? Como não tem raiz quadrada exata, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Não dá para eu fazer utilizando isso aqui. Dessa maneira aqui, nós iríamos utilizar o que nós chamamos quadrado do segundo grau, mas vocês não viram ainda. Então, como vocês não viram, eu coloquei só para vocês observarem que se não tiver raiz quadrada exata do primeiro e do último, não tem como nós fazer, tá bom? Então, se outra coisa, esquecendo, observe que nos dois exemplos aqui ficou mais, porque todo mundo aqui era mais. Caso aqui tivesse vindo menos, por exemplo, se aqui fosse menos, um exemplo, fosse menos, o que é que ia mudar? Só aqui que seria menos, tá bom? Não esqueça disso que, no caso, é o nosso segundo exemplo, tá bom? Chegamos aqui no nosso penúltima forma de fatoração, que é a soma e diferença de dois cubos. Então, olha só, primeiro eu vou distribuir aqui. Primeiro vamos fazer a soma, depois vamos fazer a diferença. Observe, eu tenho uma soma de dois cubos. Esse cubo com esse cubo. Então, ó, se eu tenho uma soma de dois cubos, quando eu fatorar, olha como é que eu vou encontrar. Eu vou encontrar A mais B, que multiplica A ao quadrado menos A vezes B mais B ao quadrado. Então, sempre que eu tiver a soma de dois cubos, eu vou resultar nessa expressão fatorada. Eu tenho uma soma que se transforma em um produto, ou seja, em uma multiplicação. Mas como é que isso cai? Olha só, dois exemplos bem simples. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Ó, o y ao cubo está tranquilo, corresponde ao a ao cubo, tranquilo. Agora, esse 64 não está ao cubo. E aí, como é que eu faço? É só lembrar, turma, ó, é só fatorar o 64, tá bom? Se nós fatorarmos 64, como é que vai ficar? Nós fatorar o 64, nós já aprendemos a fazer isso aqui, nós vamos encontrar a mesma coisa de 4 à terceira. Vocês concordam comigo? Não? Pois olha só. É a mesma coisa de 4 vezes 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4, 64. Então não vou fatorar, porque aqui você já sabe isso aqui direitinho, tá bom? Então, ó, olha como é que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou repetir esse y ao cubo, ó, y ao cubo, mais 4 à terceira, certo? Vocês não entenderam por que ficou 4 à terceira. Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 16. Agora observe que isso aqui está idêntico a isso. Agora pronto, ó. Quem é A? A é Y, tá bom? E quem é B? B é apenas o 4, para nós não esquecermos. Então, ó,
O A vai ser apenas esse Y e o B vai ser apenas esse 4. Pronto, fizemos isso. Agora é só nós substituirmos aqui, ó. A mais B, ou seja, A, ele está aqui também, fez esse Y. Vocês vão pensar que é outra coisa, que é um Y, tá bom? Então, ó, se ficou pior. Quem é o A? É Y. Vai ficar assim, ó, Y mais 4. Essa parte aqui, ó, agora vezes A ao quadrado, ou seja, Y ao quadrado, menos o que? AB, ou seja, 4 vezes Y, dá 4Y. Mais o B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? 4 ao quadrado, que dá 16. Acabou, turma. Tranquilo. É só substituir aqui sem erro, tá bom? Só não entendi não. Vamos fazer um outro exemplo para fixar. Observe, eu estou falando da soma de dois cubos. Observe, quando for soma, então vai ter a soma de A mais B e aqui vai ser menos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegarmos na diferença, aqui vai ser mais. Vai ter um jogo de, uma trocazinha de sinal. Mas olha como é que fica. Observe, eu tenho que isso aqui, esse aqui, ó, tem que ficar semelhante a isso, ó. O x da terceira está semelhante. Agora o 8 não está. Mas nós sabemos que qual o número elevado ao cubo que vai dar 8? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha como é que ficaria. Ficaria assim, ó. X da terceira mais 2 ao cubo. Vocês concordam comigo? Ó? Quanto é 2 ao cubo, turma? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Pronto. Depois que nós fizemos isso, o que eu vou fazer? Eu vou observar quem é A e quem é B. Não tem dificuldade. Quem é A? Apenas o X. Não coloque X da terceira. É apenas o X. Quem é B? É 2. Não coloque a terceira. É apenas o 2. Pronto. Descobri o valor de A, que é X, de B, que é 2. É só nós substituirmos aqui, ó. Olha que maravilha. Olha como vai ficar aqui, ó. Quem é A? A é X. Vai ficar A mais B, que multiplica. Substituindo, então, ó. A ao quadrado. Quem é A? X. Vai ficar X ao quadrado. Menos A vezes B, ou seja, quem é A vezes B, ó? Isso aqui dá quanto? Dá 2x, né? A vezes 2, A vezes B, 2 vezes x, 2x. E por último, mais B ao quadrado. Quem é B? 2 ao quadrado, que dá 4. Então, aqui não temos erro. É só substituir. E observe que quando eu tiver a soma de dois cubos, eu vou chegar em algo semelhante a isso aqui, tá bom? Vimos aqui soma de dois cubos e agora vamos ver diferença de dois cubos. Turma, agora vamos ver aqui a diferença de dois cubos. Observe aqui, ó, a diferença de dois cubos. Diferença de dois cubos. É algo semelhante ao anterior. Só que vai mudar que lá antes aqui era mais e aqui menos. Agora a diferença, aqui é menos, aqui é mais. Mas o procedimento é o mesmo. Observe, ó. Eu tenho y ao cubo menos 8. Não está totalmente dessa maneira. Mas como é que eu faço? Simples. Eu conservo y ao cubo menos o 8. Qual número elevado ou multiplicado 3 vezes vai dar 8? 2, não é isso? 2 ao cubo. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Pronto. Depois que eu fiz isso, agora é simples. Ó. Eu sei quem é A e sei quem é B. Quem é A? É o Y. Quem é B? O 2. Então, se eu tenho o valor de A e de B, agora é só nós substituirmos. Ó. Quem é A? É Y. Vai ficar o quê? Y menos quem é B? 2. Fecha. A ao quadrado, ou seja, quem é A? Y ao quadrado. Mais A vezes B, pessoal. A vezes B. É Y vezes 2. Quanto é Y vezes 2? 2Y. Mais B ao quadrado. Quem é B? 2. 2 ao quadrado, 4. Acabou. Não temos mais o que fazer. O primeiro exemplo foi resolvido. Para fixar, coloquei aqui um segundo exemplo da diferença de dois cubos. Olha só, o mesmo procedimento. O A ao cubo está tranquilo. Menos 27. Qual número multiplicado 3 vezes vai dar 27? O 3.
3 a terceira, não é isso? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Pronto. Depois que eu fiz isso, ó, tenho que saber quem é A, tenho que saber quem é B. Quem é A, turma? É o próprio A, nesse caso. Quem é B? É o 3. Achei o valor de A e B, agora é só nós substituirmos. Ó. Quem é A? É o A. Menos, quem é o B? É o 3. Vezes A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Mais A vezes B. A vezes 3. Ó. Quem é A vezes 3? 3A. Mais B ao quadrado. Quem é B? Né? 3. 3 ao quadrado, 9. Pronto. Resolvemos aqui a diferença de dois cubos. Agora nós vamos para a nossa última forma de fatoração. Aqui na nossa última forma de fatoração. Cubos perfeitos, soma ou diferença. Vou fazer um exemplo usando a soma, vou fazer um exemplo usando a diferença. Observe uma coisa, turma, ó. Quero que vocês olhem para cá. Isso aqui já é conhecido nosso, né? Isso aqui lá do produtos notáveis. Cubo da soma dos termos. Quando desenvolvemos isso, chegamos nessa expressão aqui, ó. E essa expressão, como é que eu chamo? Cubo perfeito. Vou já explicar porque é perfeito, daqui a pouquinho. Olha só. Então, como é que eu vou fatorar um cubo perfeito? Para eu fatorar um cubo perfeito, na hora que eu fatorar, eu tenho que chegar em algo parecido com isso, tá bom? Então, se eu desenvolvi esse cubo e cheguei nessa solução aqui, a possibilidade de ser um cubo perfeito é enorme, ou seja, tem que ser um cubo perfeito. Vou explicar para vocês direitinho como é que resolve isso. Ó. Primeira coisa, eu vou observar o primeiro termo e vou observar o último termo. Certo? Quem é o primeiro termo? 27x a terceira. E o último termo, 8. Vou tirar a raiz cúbica, já que nós estamos falando de cubo. Vou tirar a raiz cúbica desse e daquele. Ó. Raiz cúbica de 27, x a terceira. Vamos lá. Qual é a raiz cúbica de 27? É 3, né, turma? Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Ó, esse x corta com esse. Então, qual é a raiz cúbica de x a terceira? X. Esse 3x é raiz cúbica desse primeiro. Agora, raiz cúbica do último. Qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Turma, tiramos a raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do último. Tudo bem? Agora, faltam duas coisinhas para nós fazermos. Observe isso aqui, ó. Esse termo tem que dar igual a esse, ó. Certo? Tem que dar igual a esse. Se não der, está errado. Então, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou até colocar aqui assim, ó, 3, só para vocês não se perderem. Eu vou colocar assim, ó, 3a ao quadrado b. Eu estou calculando ele, tá bom? Quando eu calcular, tem que dar igual a esse. Se não der, aí não é um cubo perfeito. Vamos ver. Então, ó, o 3 nós já sabemos aqui. 3 é esse, vai estar aqui, ó, 3 vezes a ao quadrado. O a é esse aqui, turma, ó. O a é esse aqui, ou seja, 3x ao quadrado. Só substituindo. Quem é o b? O b é que eu encontrei lá, vezes 2. Então, de novo, novamente, ó, esse 3 é esse, vezes. Quem é o a? O a é esse aqui, ó, coloquei, ao quadrado, vezes 2. Vamos resolver isso aqui, ó. Como é que eu resolvi isso? Primeira potência, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3. X ao quadrado. Aí vezes 2. Agora multiplicando, ó. 3 vezes 9 é 27. 27 vezes 2,
54. Então deu 54x ao quadrado. O que é que vocês observam aqui? Observa que esse termo bateu com esse. Correto? Eu tenho a raiz cúbica do primeiro, tenho a raiz cúbica do último, esse termo aqui bateu. Agora tenho que ver se esse termo, 36x, vai bater. E esse termo corresponde a esse aqui, turma. Ó. Então vamos calcular esse termo, ver se vai dar igual. Olha só. Vou transcrever aqui, ó, 3ab ao quadrado. Eu vou resolver isso aqui. Quando eu resolver, tem que dar 36x. Se não der, é porque não é um cubo perfeito. Então vamos lá. Como é que eu faço? Simples, ó. 3 vezes. Quem é A? A, esse aqui, ó. 3x vezes b ao quadrado. Quem é B? 2 ao quadrado, ó. 3 vezes quem é A? 3x vezes quem é B? 2 elevado ao quadrado. Resolvendo primeiro a potência. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 3x vezes 2 ao quadrado, 4. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3x, 9x. 9x vezes 4 dá 36x. Então, eu provei o seguinte, que esse termo deu igual a esse, e esse termo deu igual a esse. Eu tenho o valor da raiz cúbica exata do primeiro e do segundo. Então, se todos isso aqui forem comprovados, é um cubo perfeito. Então, qual seria a minha solução? Qual seria a forma fatorada disso aqui? A forma fatorada é só pegar o valor de A, que é 3x, mais o valor de B, que é 2 elevado ao cubo. Pronto, ó. Se eu pegar e desenvolver isso aqui, eu vou chegar nisso aqui, turma. Ó. Se eu desenvolver isso aqui, eu vou chegar nisso aqui. Só recapitulando, ó. Primeiro eu tirei a raiz cúbica do primeiro, achei 3x. Tirei a raiz cúbica do último, achei 2. Aqui vai ser o valor de A e esse é o valor de B. Eu vou ter que provar o seguinte. Se esse valor aqui, ó, corresponde a esse valor, ou vice-versa. Então eu peguei esse valor, 3a ao quadrado, coloquei aqui. Fiz as devidas substituições, no lugar de A, coloquei 3x. No lugar de B, coloquei 2. Resolvi e achei 54, ou seja, bateu. Depois eu vou ter que observar se esse termo corresponde a esse aqui. Peguei esse termo, coloquei aqui. Fiz as devidas substituições, no lugar de A, substituí por 3x. No lugar de B, por 2. Resolvi, chegou a 36. Então, observe que tudo isso aqui é para provar que é um quadrado, que é um cubo perfeito. Depois que eu provei que é um cubo perfeito, olha o que eu fiz. Peguei o valor de A mais o B e levei ao cubo, que é a minha solução. Agora nós vamos para a diferença de dois cubos perfeitos. Chegamos aqui no nosso último exemplo, que é diferença, né? Ou seja, cubo perfeito levando em consideração a diferença. É a mesma coisa do anterior. O que vai mudar é que aqui é menos, aqui é menos. Quando nós fatorarmos, vamos chegar no cubo da diferença. O procedimento é o mesmo. Ó. Vamos tirar a raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do último. O primeiro passo é esse. Vamos lá. Raiz cúbica de 27x ao cubo. Nós já sabemos fazer isso aqui de cabeça, não é isso? Com a raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de x à terceira, x. Então, o primeiro termo tem raiz cúbica. E nesse caso eu vou chamar de quê? De A. Esse valor eu vou chamar de A. E raiz cúbica de 8? Também nós já fizemos. Com a raiz cúbica de 8 é 2. Esse 2 eu vou chamar de B. Pronto. O primeiro passo já foi feito. Tiramos a raiz do primeiro, raiz cúbica, perdão, aqui a raiz cúbica. Vou colocar até de azulzinho aqui para vocês não se perderem. Ó. Raiz cúbica e raiz cúbica. Certo? Tiramos a raiz cúbica do primeiro e tiramos a raiz cúbica do último. E tem raiz exata. Agora vamos fazer o segundo procedimento. Observa, esse termo aqui tem que ser igual a esse. Vamos ver se dá certo. Vou pegar esse termo e transcrever para cá. Vou pegar, ó,
3a ao quadrado b. Agora, nós vamos substituir o valor de a e o valor de b. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3 vezes, quem é a, turma? É 3x, só que ao quadrado, vai ficar 3x elevado ao quadrado, vezes o valor de b, que é quanto? 2. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Primeiro resolve a potência, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, vezes 2. Agora, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 2, dá 54x ao quadrado. Então, observe que deu esse valor aqui. O último passo é saber o seguinte, se esse termo é igual a esse. Vamos ver? Vou transcrever novamente. Eu vou pegar o 3ab ao quadrado, vamos substituir, resolver e ver se vai dar 36x. Se der, está correto. Vamos lá. Então, ó, 3 vezes quem é a? 3x vezes quem é b? b é 2, porque 2 elevado ao quadrado. Resolvendo a potência primeiro, vai ficar assim, 3 vezes 3x vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36x. O que nós observamos? Observamos que deu igual esse aqui, ó. Então, ó, são os 4 passos. Tirar a raiz cúbica do primeiro, tirar a raiz cúbica do último. Tem a raiz cúbica? Tem. Depois eu vou verificar se esse é igual a esse, Depois eu vou verificar se esse é igual a esse. Observa uma coisa. Fazendo tudo isso aí, observamos que foi comprovado que é um cubo perfeito. Depois de comprovado, agora nós sabemos qual é a forma factorada disso aqui. Qual é a forma factorada desse polinômio? É só pegar o valor de a, que é 3x, menos o valor de b, que é 2, elevado ao cubo, que é o que nós estamos querendo fazer. Muito tranquilo, pessoal. Muito tranquilo. Cubos perfeitos, ou soma ou diferença, é só fazer as devidas substituições. Turma, hoje nós falamos sobre fatoração. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.